Oi, gente! Estamos aqui hoje num episódio em que é uma expectativa minha muito alta, porque em todos os outros episódios, sempre de alguma forma esse tema surgiu. Só que é o tema do episódio de hoje: educação. E eu tô aqui com a Fabíola Sperandio, que é uma mulher incrível, maravilhosa. Eu sou fã. O dia que eu a conheci foi num almoço de negócios, através da Marisa, da Cardápio de Negócios. E quando ela levantou para se apresentar e começou a falar, eu falei, meu Deus, que mulher empoderada, que mulher incrível e que mulher inteligente. Eu tava doida para chegar o dia dela estar aqui comigo. Fabíola, super bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite e por tratar um tema tão relevante, tão importante, tão impactante para as nossas vidas, que é a educação. Eu que agradeço muito essa oportunidade. Como professora também, né? Eu falo muito, né? Então, falar é um grande prazer. Então, assim, agradeço o convite, agradeço as suas palavras e é bem recíproco, né? Eu também tenho essa admiração por você. Fabíola, que bom. Fala um pouquinho quem é a Fabíola. Fabíola é de Goiânia mesmo ou não? A sua trajetória, que é uma trajetória incrível na educação. Então conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Um pouquinho não, um pocão. Então, eu nasci aqui em Goiânia mesmo. Venho de uma família de 3 filhos, eu sou a do meio, a única menina. E desde pequena eu tinha essa veia para a educação, sabe? Então, assim, e meus pais sempre estimularam. Então, foram pais que estimulavam muito a aquisição do conhecimento. E quando eu comecei a agir um pouco como professora, aos 7 anos, eles deram vazão para isso. Então, eu morava numa casa que tinha um porão. E eu pedi pro meu pai transformar o porão numa escolinha. Então, eu atuava ali, eu era tudo. Eu era a faxineira, a diretora, a professora. E eu arrebanhava as crianças da rua para fazer tarefa ali comigo. E houve um episódio, eu aos 7 anos, imitando muito a escola, né? Começou a chegar vizinho lá em casa, chegar vizinho, um com pipoca, outro com suco. E minha mãe, o que foi? E eu já tinha tomado banho. Eu, não, mãe, eu marquei uma reunião de pais. E foi então os vizinhos foram por achar engraçado, né? Uma garota. Uma brincadeira de criança. Uma brincadeira de criança, e ali eu falei sobre cada um, as dificuldades de cada um, e assim surgiu, né? Eu fiz o magistério no IEG, amei o magistério, assim, e até hoje eu tenho muito aprendizado que eu colhi lá. Me abriu muito o olhar para a educação, e depois eu fui para a UFG, fiz a pedagogia. Lá, né, enquanto eu estava fazendo magistério, eu já me propus a ser estagiária. Então, eu comecei aos 14 anos como estagiária no Externato São José, aqui em Goiânia. Que legal! Aos 16, minha carteira já estava assinada. Então, eu já atuando. Depois eu passei de estagiária para monitora, auxiliar de professora e professora. E assim foi. E à medida que eu fui trabalhando como professora, eu senti a necessidade de entender o processo de aprendizagem de cada criança. Como é que cada criança aprende? Porque eu queria muito oferecer aquilo que aquela criança precisava. Porque cada um tem um jeitão. E aí eu fui para a psicopedagogia. E na psicopedagogia, meu olhar ampliou muito para essa questão dessa modalidade, né? Como eu atingiria aquela criança com aquele mesmo conteúdo. Então, eu sempre fui uma professora de trabalhar o conteúdo em várias linguagens, porque um entende de uma forma, outro entende de outra forma. Então, às vezes, eu ia para a mesa daquela criança, fazia uma mini oficina com ela, para ela compreender, levava para o concreto. E a psicopedagogia foi me ajudando muito nesse sentido. Aí, depois, eu passei para coordenação, sem experiência nenhuma, mas comecei aquilo que eu fazia. Eu sempre fui uma professora de muito registro. Sempre tive um caderno com o nome de cada criança. Eu ia anotando as conquistas, os desafios, as dificuldades. Então, eu sempre tinha o olhar para as várias fases, assim, os vários grupos. Então, a criança que tinha muita dificuldade, a criança mediana, a criança que precisava de desafio, se não desmotivava, a criança que estava sempre ali querendo mais por esforço, porque nós temos os que se destacam por esforço. Então, eu buscava sempre organizar atividades que atendessem esses grupos. Quando eu fui para a coordenação, eu fui trabalhando os professores para este olhar.
Então, Uau. eu criei uma equipe que tinha um olhar diferente para aquela sala. Não só que fosse estudasse, fizesse um planejamento e desse uma aula igual para todo mundo. Eu queria que ela fosse além. Então, a aula ali, ela é dada, em seguida caminha pela sala, vai até a carteira, tem a percepção de como cada um aprendeu. Então, eu comecei a trabalhar na coordenação assim. E aí, eu comecei a atender família. Eu tinha menos contato com família. Na demanda com família, eu fui entendendo que a criança e o adolescente, ele mostra na forma de aprender sinais da forma da família, da cultura familiar. Então eu me interessei e fui fazer o curso de terapia de família e casais. Porque lá no curso, foram 3 anos com a doutora Ana Maria Zampieri, era pela SOGEP, mas ia a PUC, e eu fui estudar as formações familiares, né, esse sistêmico, né, do sistema mesmo, né, essas ações sistêmicas, para também oferecer algo mais para essas crianças e chegar mais próximo à família, porque a educação, ela só é efetiva se existe uma autorização. Se a família confia nos educadores e na escola, é certeiro o aprendizado. Porque a gente só aprende com quem autoriza. Eu só tô aqui porque você me autorizou, né? E aí eu com certeza vou chegar até você, porque você tá me autorizando. Então, eu precisava chegar até essas famílias, conquistar a confiança delas, para que meu foco era a criança. O aprendizado da criança. Então, com isso, eu tinha a tranquilidade, através da confiança, de desenvolver trabalhos com aquela criança. Então, a terapia de família me ampliou muito essa lida do dia a dia com as crianças, adolescentes e as famílias. E aí foi também quando eu passei a trabalhar com adolescentes, porque até então, meu trabalho era até com crianças por volta de 10 anos. Quando eu fui trabalhar com adolescentes, foi um novo desafio. E eu gosto muito de desafio e vou muito atrás, né? Eu tinha uma amiga na época que ela atuava num local aqui em Goiânia que tinha adolescentes detidos por latrocínio, drogadição, e eram de classe média alta. E eu desconhecia isso. Eu até nem acreditava que adolescência existia. E ou seja, não estão em risco social. Isso, exatamente. E ela me abriu um espaço de acompanhá-la. E eu fui voluntária por 2 anos, acompanhando ela, escutando adolescentes. O que levou adolescentes que viviam bem, moravam muito bem, comiam bem, tinham muita fartura material, pais em casa, e acabavam buscando esses caminhos, né? O que levava? E na escuta deles, escutando vários depoimentos, horas e horas de depoimentos, eu fui entendendo qual era ali o buraco, o que faltava nessa relação família-filhos e escola, para eu poder realmente fazer algo mais pela educação dessas crianças, né? Depois fui atrás do mestrado, né? Fiz um mestrado em educação, que também faz com que a gente pesquise muito, estude muito, verticalize, né? Em termos de pesquisa é diferente. Isso. E por último, fiz a psicanálise, né? A psicanálise no sentido, assim, de também buscar compreender esse consciente, esse inconsciente, né? Esse fazer consciente, esse não perceber por que faço, nessas dinâmicas de relacionamento, tanto o relacionamento infantil, do adolescente e das famílias. Então, e com todo esse estudo, ao mesmo tempo que eu estudava para oferecer um melhor trabalho educacional, eu também me educava. Né? Então, eu fui crescendo como pessoa, porque a gente só dá o que tem. Então, eu precisei o tempo todo me alimentar,
para poder oferecer. Então, foram processos de crescimento mútuo. À medida que eu crescia como pessoa, eu também crescia profissionalmente, oferecendo um trabalho diferenciado. É porque eu costumo dizer que não é o que a gente fala que nos autoriza, mas é o que a gente faz. Que isso demonstra coerência. Isso. Né? Então, muitas pessoas estão sendo desautorizadas porque tem uma fala muito incoerente com o que pratica. Né? E a gente está vendo isso em vários locais. Sim. Mas só porque eu lembrei disso, esse tripé tem que funcionar, Fabiola. Família, escola e aluno. Né? O que eu vejo você falando, eu fico até assim tão emocionada de ver, porque como eu sou mais da área de tecnologia, apesar de ser psicóloga, né, nossa carreira foi assim, mais da área de negócio, etc, o que a gente mais fala é de uma era da experiência. E você já olhava para a experiência do aluno lá atrás, né, no primeiro momento de sala, você já cuidava desse aluno, perguntando ou se preocupando com qual a experiência de aprendizado fazia mais sentido, né, ou seja, você personalizava a sua aula. Eu vou te falar que isso é tão real, porque aconteceu hoje. Eu sempre sou mãe que leva e busca na escola, né? Apesar da agenda louca. E a minha filha voltar às aulas, é o primeiro ano que ela tem física. E aí ela tá no sofrimento. Eu não entendo física, eu não entendo. E eu tenho o meu mais velho que é muito bom em matemática, em lógica, enfim, ele é bom mesmo. Física sempre foi assim, né? Nem estudo e passei. Aquela coisa que pra mim, eu morria de estudar pra conseguir entender. E aí eu falei, a Ronan tá chegando de viagem, você vai se dar com ele, vai ser tranquilo. Ela deu uma tranquilizada. Quando foi hoje que eu fui buscá-la, aí ela falou, mãe, meu professor adoeceu e veio um substituto, eu entendi tudo de física. Olha. Eu falei, sabe quando... Até eu fiquei assim, Sim. Falei, a forma de ensinar mudou. Sim, exatamente. Então não é a dificuldade da matéria, Isso. Talvez é a forma de ensinar e de absorver, e é o aprendizado dela. E de repente tem um monte de aluno na sala que tá aprendendo com o outro professor que adoeceu também, né? Mas essa é a experiência. O que será que esse cara trouxe de novo que com ela destravou algo, né? A gente atrai o aluno e, consequentemente, gera o aprendizado pelo encantamento também. Então, a educação tem que ter afetividade, tem que ter encantamento. Que lindo isso! Porque aí, quando eu sou afetivo e eu encanto, eu trago a criança ou adolescente para mim. Então, aquela educação de distância, ela funciona, mas numa proporção muito menor. Então, a partir do momento que ela ali conectou com esse professor, destravou essa dificuldade dela. E olha que interessante, né? Esse é um exemplo que eu trouxe, eu vivi hoje, nem sabia que a gente ia falar sobre isso, e a sua fala corrobora com aquilo que eu acredito, né? Como psicólogo, como ser humano, a gente se faz nas relações, inclusive na relação aluno-professor, né? Quando a gente se conecta de forma diferente com o aluno, você vê como o aprendizado dele é transformador, não é? É isso. É incrível. E a gente faz em todas as relações, né? E quando você fala de experiência e vivência, a gente precisa dar sentido ao que está ensinando. Então, quando você propõe uma atividade para a criança concreta, uma atividade de reflexão, uma discussão sobre o assunto, e a aplicabilidade daquilo que você está falando, faz sentido para ela e ela vai se interessar por aquilo. E num mundo atual, onde muitas coisas estão nos distraindo, se a gente não leva para este caminho, nós perdemos estes alunos. Então, o professor tem que estar atento a isso. O que eu estou falando tem que ter serventia e tem que fazer sentido para aquele aluno. Porque antigamente a gente aprendia certos conteúdos e falava assim, não vou usar isso nunca. Mas a gente aprendia, a gente investia. O aluno atual, se ele percebe que não vai usar aquilo nunca, ele desliga. Ele desliga e quer fazer outra coisa. Porque hoje a criança e adolescente, ela é ligada em muitas coisas ao mesmo tempo. Então, a gente precisa acordar para que essa educação faça sentido. A gente precisa, sim, explicar para o aluno, para a criança, para o adolescente, até para o adulto, o porquê daquela aprendizagem.
O porquê eu estou te ensinando isso? Aí tem uma frase que eu também costumo falar, que é aquilo: se faz sentir, faz sentido. E aí, se eu estou oferecendo essa relação com esse sentimento de propósito, ou seja, tem um sentido o aprendizado, realmente ele não vai ter como, não é fugir daquilo, se distrair de outra forma. Né? E como é que você percebe que... Gente, eu tenho tanta coisa pra perguntar pra ela que tá minha cabeça... Mas assim, professores que estão assistindo, daqui a pouco a gente fala de andragogia, não me deixe esquecer de falar disso também. Mas como que você percebe, com tanta tecnologia chegando, não tô falando nem dos adolescentes, mas os mais pitiquinhos chegando já com celular na mão, tendo muito acesso à tecnologia, iPad, enfim, tantas coisas acontecendo, e vir para uma sala que o professor, principalmente na pandemia, teve que se reinventar, né? Aprender, desaprender, reaprender, e estamos nesse movimento que eu acho que vai ser por um longo tempo, se não para sempre, né? O que você está vendo disso tudo? O que está chegando na escola? Quais angústias você tem tratado? Tanto do corpo de professores, que eu imagino que o nível de adoecimento, inclusive, foi muito alto, a gente sabe disso, como das famílias e das próprias crianças, né? Como é que tá esse tripé que a gente falou? Então, eu costumo trabalhar com os professores dizendo que a gente precisa o tempo todo ressignificar também o nosso próprio trabalho. Então, às vezes a professora fala assim: eu tenho 20 anos de experiência, Fabíola. Eu falo, 20 anos fazendo a mesma coisa ou 20 anos fazendo coisas diferentes? Perfeito. Porque você ter 20 anos de experiência repetindo a cada ano as mesmas coisas é muito triste. Então eu quero o professor que tenha 20 anos o tempo todo se melhorando, buscando, ressignificando, pesquisando. Então, o professor que vive no passado, ele está adoecendo muito mais. Porque ele fica antigamente, na minha época. O aluno de hoje não é o daquela época, não é o de antigamente. Se você ficar saudosista, você não anda. Então, eu acho que esse professor saudosista, ele está prejudicando os atuais alunos e está se prejudicando. Porque ele não enxerga que o aluno de hoje ele tem esse mundo ampliado. Porque uma criança de 2 anos hoje, ela chega na escola, ela não chega como de 2 anos há 10 anos atrás. Ela já chega, ela já navegou na internet, ela já conhece lugares pela internet, ela já fala algumas palavras, às vezes em outra língua, comando por causa de voz, dos desenhos. com a Alexa em casa, ué. Comando de voz, ela domina o aparelho, ela tem contato com coisas que mudam de imagem muito rápido, né? Toda hora muda uma imagem no celular, muda uma imagem no tablet. Dentro da sala de aula, a gente demora, assim, 5 minutos com a criança de 2 anos, a gente tem que fazer mágica. E aí, então, e essa criança agora, ela chega com um poder de concentração muito menor. E eu não posso desconsiderar isso. A tecnologia, ela tem coisas ruins, mas tem muita coisa boa. Sim. Só que a não dosagem do tempo de tela, a não dosagem do uso está prejudicando as crianças nas relações sociais, está prejudicando as crianças na criatividade, está prejudicando as crianças na psicomotricidade. Elas estão... até na postura, né? A postura. Então, criança precisa correr, brincar, subir, descer, precisa andar numa corda, ela precisa pular um objeto, ela precisa de movimentar até para ter compreensão corporal. Ela precisa se conhecer, se dominar. Então, a gente tem percebido as crianças chegando com um vocabulário amplo, um vocabulário muito aguçado, espertas no olhar, no falar, no fazer, mas com questões básicas, importantíssimas na construção dela,
a desejar. E aí as famílias pegam uma criança que já tem um vocabulário amplo, uma criança muito esperta e quer pular fases, porque fala, não, tá muito... E aí a gente tem que entender que o emocional da criança, ele não tá acompanhando. As crianças, muitas vezes, não estão tendo prontidão emocional para lidar com tanta coisa que ela está lidando. Com tanta exposição. Com tanta exposição. Aí eu quero destacar a exposição tecnológica e a exposição do mundo adulto. Sim. Hoje, uma dificuldade enorme que as escolas estão enfrentando é crianças trazendo conteúdo adulto para dentro da escola. Crianças em sofrimento profundo porque pais conversam sobre tudo na frente delas. Hoje, os pais vão para um restaurante e falam sobre todas as situações do mundo adulto, inclusive algumas pesadas, na frente das crianças. Então, hoje a gente enfrenta crianças ocupando o espaço do aprender com questões emocionais. Por exemplo, uma criança que escutou numa mesa de restaurante a mãe falando para a amiga que pensa em separar. Essa criança chega na escola, ela passa a manhã toda na escola e não aprende nada, porque ela só está pensando se vai perder o pai, se vai perder a mãe. Ela só está pensando, né, na situação emocional. A segurança dela, A segurança dela, o porto seguro está abalado. Uhum. Entende? Então, o que nós precisamos é parar. Aí a mãe vira e fala assim, minha filha não faltou aula e não aprendeu. Uhum. Aí você vai levantar as dificuldades emocionais que ela está enfrentando e está tendo, estão ocupando o lugar do aprender. Porque se nós adultos, quando estamos com uma demanda, nosso trabalho fica comprometido, imagina uma criança que ainda não tem autocontrole e autorregulação. Muitos adultos nem têm. Nem sabem o que é regulação emocional. Exatamente. Imagina uma criança. Então, hoje, a educação também está com esse fato de dificuldade. Mas você acha que mudou muito? Porque essas questões familiares, elas sempre vieram. Sim. Sempre vieram. E agora você acha que isso está muito mais... tem muito mais presença? Você tem atendido muito mais crianças? Muito assim? Mais presença. Será que a gente perdeu o limite como adulto? Sim. Eu acho que os né? adultos atuais estão... como que eu vou falar sem ser indelicada, né? Eles estão imaturos na relação familiar com os filhos. Sabe? Normalizando muito as coisas, o que tem que saber mesmo. Não, tem certas coisas que a criança não precisa saber. Nem né? deve, né? Porque... interessante que a criança tem uma coisa que é maravilhosa, né? Curiosidade. Sim. Então, a criança sempre vai querer e vai testar o seu limite, como mãe, como pai. Você é mãe também, você sabe disso. E lá em casa eu tenho muito essa fala, isso é conversa de adulto. Sim. Vocês não vão entrar nisso. Tem que agora limite. Não mais, né? Com 22, a outra... Mas mesmo assim, isso eu não vou compartilhar com vocês, porque é assunto meu. Isso. E nós temos assuntos que vocês também não vão querer compartilhar comigo. E é natural que isso aconteça. Não é tudo o tempo inteiro e à vista principalmente de criança, né? Se normalizou que crianças são mini adultos. Se normalizou até a forma de vestir, né, Fabiola? Então, assim, a gente vê mini adultos andando por aí, né? E é uma judiação, porque esse encurtamento da infância e esse também encurtamento da adolescência tá gerando adultos antes da hora completamente inseguros. Então, eles não estão tendo... domínio das suas frustrações, dos seus medos, porque foram muito poupados. Não podiam frustrar, não podiam ter medo, né? E aí isso acaba... E isso não adianta, não tem como falar em educação sem falar sobre isso. Porque... Que bom que esse espaço é para você falar. Porque muitas vezes a gente fica ali no nosso quadrado, conversa com uma pedagoga, ou com uma psicóloga, ou com alguém que a gente tem confiança, e aqui serve, gente, como alerta, para você rever suas relações familiares, como que estão os limites com os filhos, como que tá a relação com a escola, e assim, e para as pessoas
pessoas, de repente, se abrirem também para esse novo olhar, né? Opa, eu acho que eu posso... Isso que ela falou fez sentido aqui. Então, será que eu tenho que olhar para esse ponto? E a gente tá aqui oferecendo conteúdo de qualidade para que as pessoas também façam essa reflexão. Se cabe ou não no momento de vida delas, né? Então, aqui você pode falar. Que bom. Você falou um pouquinho das crianças. E os adolescentes? Os adolescentes, eu nunca vi adolescentes tão solitários. Uau. Adolescentes estão se sentindo só, buscando tanto ser populares, buscando tanto um espaço, sabe? E com um vazio enorme. Por quê? Porque com essa nova modernização de família, acredita-se que tem que dar privacidade. Adolescente é uma idade onde eles realmente buscam a identidade. Na busca da identidade, eles erroneamente acham que tem que afastar de pai e mãe para ser eu. Uhum. E não tem, né? Claro, ele faz parte dessa família, essa família faz parte do que ele é. E aí, com essa onda de privacidade, os pais estão falando, não, tá adolescente, eu deixo quieto no quarto, eu deixo mais, eu respeito. E nesse eu respeito está havendo distanciamento. Então, o adolescente, ele não quer o beijo da mãe, mas quer. Uhum. E aí a mãe, não, vou respeitar, não beija mais. E a frieza está se instalando e crescente. Um outro ponto é que o adolescente está conseguindo se relacionar mais com um adolescente distante do que o que está aqui perto. Então, ele está aqui do lado de uma colega, numa festa, num evento, conversando com outro lá em outro estado. Então, eles estão vivendo sempre nessa frieza do distanciamento. Os adolescentes atuais, eu falo que eles estão em lugar nenhum. Boa definição. Porque eles estão dentro da escola falando com quem está em casa ou com quem está num outro lugar. Eles estão viajando de férias, não estão aproveitando a família porque estão conversando com um colega de escola. Então, eu faço muito essa reflexão com eles. Para pensar. Os adolescentes não estão sabendo viver a adolescência. Eles não estão sabendo aproveitar. E é interessante porque o adolescente da nossa época, né, Fábio? É o senso de grupo mesmo, é o pertencimento. E eles não estão pertencentes a nada. Às vezes eles se reúnem, 4, 5, cada um no celular falando com outra pessoa. Não falam entre eles. Eu tenho narrativa de adolescentes que vão para casa de amigas. Chega na casa da amiga, ficam todos dentro do quarto, cada um no seu celular. Uhum. Cadê os jogos? Cadê as brincadeiras? O andar no condomínio, na rua, o descer no prédio? Não tem. E aí, isso também é falta de ensinar. Porque hoje, os pais, eles querem um retorno, não ensinam para esse retorno. A gente tem que ensinar a brincar. A gente tem que ensinar a conversar. A gente tem que ensinar a hora. A gente tem que ensinar lugar. A gente tem que ensinar. A gente não ensina a arrumar o quarto e quer que o adolescente arrume o quarto. A gente não ensina a lavar a louça e quer cobrar. A louça. E aí, quando você fala de lavar louça, é uma outra discussão que eu sempre faço nas palestras quando é para pais, nas instituições. Por mais que você tenha condições de ter quem faça o serviço da casa, é muito importante que esse adolescente também faça algo em casa. Que cuide da sua cama, do seu quarto, que ajude num jantar, lavar uma verdura, a pôr a mesa. Porque quando as tarefas de casa são divididas entre eles desenvolvem o pertencimento familiar. E senso de responsabilidade. Senso de responsabilidade, trabalho de equipe, colaboração. Entendeu? Entender que o outro está sobrecarregado, eu posso colaborar. Mas hoje, a mãe, ou o pai, ou um adulto, faz tudo e depois grita. Tá pronto, vem. Aí sai um do quarto, outro do quarto, outro do quarto. Os adolescentes as famílias estão vivendo como um pensionato. Um hotel, né? Um hotel. Isso tá atrapalhando, porque aí o que acontece? Se eu não me sinto pertencente à minha família, eu vou querer pertencer em algum lugar. Ou a algo. Então eu posso querer pertencer à família do meu amigo. Quantas vezes eu escuto adolescente falando que queria ter nascido em outra família? Eu posso querer pertencer a um grupo que faz uma coisa que não é bacana.
Mas eu quero, ali eu sou reconhecido, ali eu sou acolhido. Então, se a família não acordar para essa necessidade, por exemplo, jamais trocar um aniversário da avó por um aniversário de uma amiga. Uhum. Porque se hoje eu não valorizo a avó, amanhã sou eu que não sou valorizado por esse filho. Porque eu estou ensinando que amigos são mais importantes do que família. E hoje, para não desagradar a amiga que o filho vai fazer aniversário, é uma preocupação em agradar a sociedade que não é a família e achatando a família. E as relações se esvaziando. As relações se esvaziando e as relações se esvaziando. O adolescente se sentindo solitário, se sentindo com ausência de pertencimento, ele vai para a escola de que jeito? Ele vai para a escola, ele não deixa as dores e as angústias para fora. Ninguém deixa, né? A gente vai com tudo. A gente vai com tudo. E ele chega lá desse jeito. Como que aprende física, matemática, português? Com todas essas indagações fora, a violência que eles estão sofrendo, dos padrões estéticos que são impostos. Ai, que bom que você tocou nesse assunto. Porque eu vejo que a internet para adolescentes, TikTok, Instagram, as redes todas que nós utilizamos, para eles tem sido uma linha muito tênue da autoafirmação. Sim. Então, assim, eu preciso estar igual a fulano, eu preciso ser famosa igual Beltrano, eu preciso estar assim, e a autoestima deles caindo. E você vê meninas e meninos lindos. E não se sentindo lindos. Você fala, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai resgatar isso tudo? Nós tivemos que fazer um trabalho com o término da pandemia, com adolescentes que não retiravam a máscara, não por receio da doença, mas porque eles não se sentiam seguros para mostrar quem eram. Porque para os adolescentes, a máscara foi um escudo. Foi mais do que uma proteção contra um vírus, né? Foi uma proteção, escudo. Talvez, dele mesmo. Sim, e nós tivemos que trabalhar com alguns adolescentes sobre isso, que a gente percebeu isso. Então, os adolescentes hoje estão sendo massacrados com essa cobrança da estética, né? De estar assim, dentro de um padrão. Não vou falar nem de uma perfeição, porque o que é perfeito? O bonito para mim não é bonito para o outro. Mas eles estão se padronizando. Ô, Fabíola, deixa eu te perguntar uma coisa que eu fico às vezes refletindo, assim, pensando mesmo, né? Eu com os meus botões. Falo, essa exigência de Enem, de se passar numa boa faculdade, porque não basta passar, né? Você tem que ser o melhor na melhor colocação. A sensação que eu tenho é isso. É que os pais estão criando pessoas para fazer apenas vestibular e esquece do que é o resto que é o filho. Mas, ao mesmo tempo, as escolas tendem a deixar esses adolescentes lá o dia inteiro. A minha casa é uma casa de amigos, né? Os meus filhos gostam muito de trazer os amigos. Eles saem muito pouco para outras casas. Muito pouco, raríssimo. Mas a minha casa sempre tem final de semana, tem gente lá. Sempre, todo final de semana. Sempre tem um ou outro ali. E tem uns que a gente adota, né? Mas essa coisa de eu já escutar desses meninos, assim, tipo assim, eu moro na escola. Eu não tenho mais tempo pra nada. Eu saio de casa às 6 horas da manhã e volto 8, 9, 10, dependendo da fase que tá ali do ensino médio. E você sente essa angústia no olhar ali. E aí, como fazer com isso? Assim, qual que é a recomendação sua mesmo como especialista do que as escolas estão propondo, do que o modelo que os pais têm em mente para esses filhos e do desgaste emocional dessas crianças, adolescentes? Então, a escola faz parte da vida, mas a vida não é só a escola. As pessoas precisam entender isso. Não, repete de novo lá para a câmera. Assim, a escola... a escola faz parte? A escola faz parte da vida. Mas a vida não é só a escola. Perfeito. Fala mais. As famílias estão transformando a vida de criança e adolescente em só estudar. A criança dorme para acordar cedo para ir para a escola, chega da escola para dormir para voltar para a escola.
E aí essas crianças, elas estão em sofrimento, porque elas não brincam, elas não encontram primos, elas não ficam à toa. Não fica com os avós. Não ficam com os avós. Criança tem que ter tempo para ficar à toa. Eu falei disso porque eu falei que a minha maior lembrança, assim, as melhores tardes eram com os meus avós. Como era gostoso, né? Minha mãe precisava trabalhar, meu pai sempre trabalhou, e eu ficava com os meus avós, 2, às vezes 3 vezes por semana à tarde. Que delícia que é casa de avó, né, gente? Eu sei que hoje em dia muitos avós trabalham também, ainda tem isso, é um novo momento. Mas das minhas boas lembranças da infância, era as tardes com os meus avós. Então, e aí o que acontece? A gente tem uma vida inteira para estudar, mas nós não temos uma vida inteira para curtir as fases dos tios, dos pais e dos avós. E qual que é a sua recomendação em relação a esses adolescentes e o nível de cobrança do Enem, enfim? Olha, as escolas podem oferecer tudo. Não tem importância. Mas é você saber escolher o que você quer para seu filho. Não é porque a escola oferece o dia inteiro lá que você tem que obedecer. Perfeito. Então o problema não está na escola. A escola está no papel dela de oferecer. Sim. Agora o problema está na família de buscar equilíbrio. Só que muitas famílias estão deixando na escola o tempo inteiro para ter menos culpa. Porque eu estou oferecendo melhor, eu pago a melhor escola. Estando na escola eu estou tranquilo, não tá na rua, eu não tenho que vigiar. Eu pago uma escola mais cara, mas eu economizo com uma funcionária da casa, que eu não vou precisar. Come fora, faz tudo fora, todo mundo só chega para dormir. Então tem coisas por trás dessa acomodação. E essa vida moderna aí que você citou e que eu vejo muitas famílias vivendo, não me encanta em nenhum momento, né? Mas é uma realidade. A realidade somos nós que temos que fazer. Linda. Entendeu? São escolhas, né, São Fabíola? No fundo, são escolhas. escolhas. E é o que a gente falou aqui um pouquinho nos bastidores, né? Ninguém vive só de vontade. Não. Então, qual é o seu desejo para a educação? Não só a educação conceitual, escolar do seu filho, mas educação emocional. O que acontece hoje é que os pais, eles estão trabalhando muito para ganhar muito dinheiro, para oferecer muita coisa para os filhos. E o principal, eles não estão dando, que são eles. As crianças trocam todo esse material que eles estão dando de viagem, de coisas de grife, de casas mirabolantes, por eles. E ao contrário, e assim, vamos falar, se a gente está falando de um público AB, né? E o público ali C, uma classe média, você vê esse esforço também? Como que você... Eu não vejo diferença. Não. Nem na questão das classes, não nem vejo. Em outros colégios e outros colegas. Do mesmo jeito que a classe A luta por certas coisas, as outras classes também. E elas estão ausentes do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Entendo. Porque o outro tá lutando para adquirir um automóvel, uma bicicleta. Sabe, às vezes fala assim, Fabíola, será que eu pôr meu filho numa escola tal, ele não vai sofrer, assim, diferenças sociais? Todo lugar tem diferença social. Numa escola municipal, o que tem lanche já é diferente do que não cantina, tem. Né? Não, do que não tem nem o que comer. Come a merenda ou não tem o que comer. O que vai de bicicleta já é diferente do que anda quilômetros a pé. Então muda só essa questão assim de valores monetários. Então a gente não cria, a gente não cria fugindo da realidade. A gente mostra a realidade para o filho. Meu filho, você está numa escola que todo mundo viaja para Disney, filho? Disney não é uma prioridade para a nossa família. A nossa família, a prioridade é essa. Todo mundo tem um carro X, filho, carro não é prioridade para nossa família. A nossa família, a prioridade é essa. Mas as pessoas, o próprio adulto, entra nessa corrida de competição. E aí eu quero te falar exatamente isso. Eu tive sobrinhos que já foram retirados, e há filhos de amigos também, retirados de certas escolas por essa competição. Ele ficava excluído do grupo porque não tinha o sapato tal, a mochila tal, o estojo tal, ou nunca tinha ido pra Disney, enfim. E como que é isso pra criança? Deixa eu te falar uma coisa. Eu fico extremamente entristecida que a pessoa fugiu por conta disso. Tudo que acontece dentro de escola,
São oportunidades para a gente ser pessoas melhores. Eu não tenho dúvida. E o enfrentamento é importante. Sim, você está ensinando o seu filho a fugir das coisas. Ah, que lindo. Então você precisa, assim, filho. Mas é essa conversa. É fazer mesmo. reflexão. Isso não é prioridade pra gente. Sim. É prioridade pra aquela família. Isso. Ok, é deles. E aí, quando ele escuta a mãe comentar com a comadre que tirou por conta disso, essa mãe tá mandando uma mensagem pra ele. Foge. E mandando uma mensagem, somos menores, tivemos Quando a que vida não sair for dura, de lá, foge. tivemos que sair de lá porque a gente não merecia estar lá. Pra que isso? E aí é engraçado, né? Não só quando a vida é dura, foge, mas é crença de merecimento. Sim. Né? É. Você não pertence a esse mundo, a esse não grupo, podemos você não estar lá. pode ter Por que essa que não educação pode? que é melhor. Por que não pode? Você entendeu? Então, assim, isso tá na cabeça do adulto. Perfeito. É um preconceito do adulto, nem é da criança. A criança até se resolve bem ali. Só que aí, quando a criança conta, mamãe, fulana viajou para tal lugar, ela conta naturalmente. A mãe é que fala, nossa, eu não posso levar, agora minha filha tá sofrendo. A criança conta natural. E as mães te procuram com esse tipo de situação? Sim. Mesmo? Sim. Tá todo mundo fazendo uma viagem Sim. tal e eu tô sentindo que minha filha Sim. não vai e ela vai ficar... E aí você trabalha todo esse contexto Tudo. dentro da escola Sim. também. E vou explicando. Tudo que acontece na escola, de bom, de ruim, por que muita coisa acontece na escola? É a maior rede social presencial que o seu filho está inserido. Às vezes, com certeza, até maior que a família, porque a convivência é diária. Sim, um grupo grande. Se a gente falar em termos de horas, com certeza. Entendeu? Então vai acontecer lá mesmo. Mas as pessoas ficam culpando a escola. Não é culpa da escola. Vai acontecer ali. E tudo que acontecer dentro da escola, agradeça. Porque tem profissionais preparados para trabalhar em parceria com você. Mas hoje as famílias estão vendo escolas como rivais. Isso é perfeito. E aí entra até numa questão da escolha da escola. Sim. E aí eu quero deixar um beijo aqui, tá? Meus filhos estudaram no Piaget, sou apaixonada com aquela escola. Falei, se eu tivesse 10 filhos, os 10 estudar lá. E eles falam exatamente o slogan da escola, né? Nossa, esqueci. O que é isso? Peraí. Valores para a vida, uma escola de vida para a sua vida. Acho que é isso. Eu acho que alguma coisa nesse sentido. Qualquer coisa o Fábio vai ter que cortar esse pedaço aí, porque daqui a pouco eu vou lembrar. Mas assim, a escolha da escola, para mim, tem muito sentido com os valores da família. Sim. Né? E eu acho que hoje é tudo tão interligado, tão interconectado, que em termos de conteúdo, eu não percebo tanta diferença se a gente pegar escolas, vamos falar escolas medianas, etc. O conteúdo, ele vai ter uma diferença ou outra da relação com o professor. Sim. Ou dos valores da escola. Uhum. Eu não sei se é verdade ou não. Recursos. Sim, os recursos e tal. Mas se isso for nivelado, é muito mais pelos princípios, pelos valores, né? Então, é isso mesmo. Como que se deve escolher uma escola, a primeira escola, ou até uma escola de ensino médio? Você acha que é pelos valores, eu fiz a escolha certa? Eu acho que a família tem que escolher a escola que aproxima mais com os propósitos e com os princípios e valores daquela família. Ai, que bom. Entendeu? Fui no caminho certo. Não é pela... Assim, aqui em Goiânia, eu posso falar porque eu sou de Goiânia, então tô me incluindo. Existe um costume, assim, muito triste de escolha de escola por grupo. A amiga tá estudando lá, vou estudar também. Esse grupo tá estudando aqui, vou pôr meu filho também. Não é assim. Você pode ter amigos, muitos amigos. A escola, que é o futuro do seu filho, precisa ser escolhido com critério. Precisa ser escolhido porque bate com o que você acredita, com o que você tem de meta para o seu filho e para a sua família, com o que vai colher de aprendizado lá. Uhum. Então, é escolha individual. E é interessante porque quando eles eram pequenos, óbvio, eu escolhi dessa forma, né? Mas quando ficaram para ir para o ensino fundamental, eu escolhi algumas escolas e eles foram comigo. Porque aí a gente conversou pontos positivos, pontos negativos, aquilo, mas a decisão era minha. Ponto. Então. A decisão sempre foi minha e é porque tem coisas que eu não vou abrir mão, né? Isso. E família é limite. Então, uma criança e um adolescente, eles não têm condições de escolher escolas.
E hoje as crianças e adolescentes estão escolhendo onde vão estudar. Que maravilha que você falou isso, porque a minha percepção, inclusive nessa troca, quando a Larissa mudou de escola agora, era exatamente isso. Não, eu vou porque o fulano vai pra tal lugar, eu vou porque o Beltrano vai pra tal lugar. Eu falei, gente, será que eu tô ficando doida? Não pode. Não, é essa assim. escolha eu vou levar, vou envolver, mas a escolha não é dela. Não é dela. A escolha é do adulto. Pode até bater que a escolha dê certo, mas... Coincidiu de você e ela quererem a mesma escola, ok, mas a criança e adolescente não determinam onde vai estudar. E hoje as famílias estão tão... Olha, esses dias uma professora de música, Silmara, muito querida, ela me deu um depoimento que ela escutou uma mãe de criança de 4 anos perguntando para a criança se ela queria ir ao médico. Ai. A criança não estava bem e ela falou, filho, você quer ir ao médico? Você acha que uma criança de 4 anos tem condições de responder essa pergunta? Não. Aonde que está o adulto? Então, médico, que é saúde, educação, que é escola, educação, é adulto que define. E por falar, né, adulto que define e o limite, como que você percebe esses limites da família em parceria com a escola? Eu acho que talvez seja um dos maiores desafios que vocês têm hoje no dia a dia mesmo da escola, não? Como as famílias hoje escutam muitos filhos, mas não uma escuta saudável e uma escuta madura, mas uma escuta de querer ser muito amigo, muito pai massa, mãe massa, os pais têm ido muito contra regras, disciplina e organização da escola. Da própria escola. Da própria escola, invadindo este espaço. E qual é o recado que esses pais estão dando para os seus filhos? Pois é, o recado que os pais estão dando para os filhos é não precisa cumprir regra, não precisa cumprir norma, são futuros jovens que não vão obedecer uma regra de trânsito, que não vão saber lidar com um policial quando abordar, que vão querer enfrentar um juiz. São pessoas que se tornam sem limites. Capacidade de frustração, de lidar com as frustrações. E o outro recado que os pais dão é, filho, como você é um fracassado, incapaz de resolver as próprias situações, o papai vai lá dar essa ordem. Uau! Então, como a gente trata as questões com os filhos? Pai, tem um garoto que está me perturbando. O pai vai dar ferramentas para o filho se defender, se posicionar, se colocar limite nesse garoto. Mas os pais não fazem isso. O que os pais falam? Filho, amanhã eu vou lá, vou falar com a diretora, vou falar com a coordenadora, isso vai resolver, vou mandar tirar esse menino da sua sala. E o menino não aprendeu nada da vida. Nada mesmo. Entendeu? Essa é a minha maior angústia hoje. É mesmo. Esse é o meu maior sofrimento hoje, ver pais. Na realidade, o papel da educação dos pais está falho. Em toda a nossa conversa aqui, a minha percepção é, eu sou amigão do filho, eu mando na escola, né? Eu quero que a escola siga as regras da minha família, não as regras que existem de uma instituição, como existe das empresas, como existe de tudo. A gente não vive de vontade. E, ao mesmo tempo, incapacitando os filhos de viverem frustrações, de vivenciarem limites e também de resolverem situações que eles já dão conta de resolver. Mas, ao mesmo tempo, colocando eles para resolver situações que eles não deveriam resolver, como um médico, como a escolha de uma escola ou algo nesse sentido. Que inversão de valores é essa? É isso, exatamente isso. E como é que você faz então no dia a dia? Conta pra mim. Chegou uma mãe dessas lá. Como é que você trabalha, Fabíola? Eu tenho que parar tudo e ir fazendo ela pensar. Porque as pessoas estão no automático. E aí quando você põe para refletir, começa a mostrar, olha a mensagem que nós vamos passar se agirmos assim. Eu não posso pensar essa criança da sala porque está incomodando, mas nós podemos juntos ensinar o seu filho a lidar com o diferente. Da mesma forma que uma criança incomoda seu filho pode estar incomodando outra. E eu não vou pensar ele, eu não vou tirar ele dessa turma. Então, a gente tem que começar a levar a família a pensar. E a pensar a curto, médio e longo prazo. E isso é trabalhoso, mas não tem outra forma. E a gente tem que querer.
né? A gente tem que querer. Agora, eu deparo com pais abertos, que vão ouvir, como eu deparo com pais que não estão ali para me escutar, estão ali para dar ordem. Mas é assim, por exemplo, se você vai a um médico, você recebeu uma receita, você questiona a receita, critica a receita, fala que é para trocar o remédio A pelo B? Normalmente não, né? Se você está inseguro, você vai em outro médico. médico. Agora, se você vai à escola, você não tem que entrar lá para mudar o planejamento, para criticar como a diretora, a coordenadora age numa educação. Se você está inseguro, você busca conhecer outro lugar. Mas você não vai lá dar ordem, ensinar o serviço de alguém que estuda para isso. Eu não posso dar ordem para o meu médico. Eu não estudei medicina. Uhum. Só que as pessoas, todo mundo se acha educador. Todo mundo se acha entendido de educação. E querem ensinar a escola como agir, como fazer, ao invés de parar e pensar que aquela pessoa passa 24 horas só pensando em estratégias educacionais. Que estudou para isso. Estudou para isso e que todo lugar que vai tem um olhar pensando o que eu aprendo com isso para ensinar. Uhum. Então, isso tem acontecido demais. E aí, com tudo isso que está acontecendo, e escutando relatos também de amigas que são professoras, o nível de adoecimento mesmo, de crianças com TEA, transtorno de espectro autista, para quem não sabe, traduzindo, né? E também os próprios crianças com TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você percebe aumento desses transtornos dentro da escola ou não, ou adoecimento mesmo, como a ansiedade, a depressão em crianças e adolescentes. Isso tá chegando com tudo isso? Você tem percebido esse volume? Então, ou isso sempre aconteceu e de repente a gente só descortinou agora por causa de uma pandemia? Não, assim, o que eu penso é que com a necessidade das famílias em ter um nome de algumas situações que ocorrem com seus filhos, estão buscando muito profissionais para diagnosticar. Uhum. Hoje eu duvido de muitos laudos, porque às vezes tem crianças que nem frequentaram a consulta e saiu de lá com um laudo pelo relato da mãe, sem o médico nem ter olhado para a criança. Eu também não acredito num laudo onde uma consulta lauda aquela criança, rotula aquela criança, né? Não tem um conjunto de encontros, de atendimentos para chegar a um diagnóstico. Então, hoje, o número de crianças diagnosticadas está bem grande, mas tem algumas que eu fico duvidando daquela situação. Me preocupa muito mais, não são as crianças laudadas ou as crianças com dislexia, déficit de atenção, hiperatividade, autismo. O que me preocupa muito mais, o número de crianças tomando ansiolítico, antidepressivo, crianças com bulimia, com anorexia, com doenças ligadas a fatores emocionais em função dessa disfunção das relações. Então, isso me preocupa muito. E você vê a escola, você atua fortemente com os pais, com tudo isso que a gente está falando, eu sei do seu trabalho, mas você vê genuinamente a preocupação da educação em trazer, em trabalhar esses pais, porque assim, na sensação que eu tenho desse nosso bate-papo vamos acolher os pais, vamos fazer roda de conversa com esses pais, vamos ajudá-los a se desenvolverem como pessoas melhores, como pai e mães, aprendizes, porque, gente, a gente erra muito como mãe, como pai, né? A gente tá aprendendo junto, fazendo o melhor que a gente pode, mas se eu tenho um espaço para me apoiar, para me ouvir, para poder ampliar meu horizonte ali no aprendizado, é muito importante, porque essas famílias, com a sua percepção e do seu trabalho, estão adoecidas. Sim, mas elas não vão. Você contrata um profissional para falar numa escola de 900, 1.000, 1.200, 1.500 alunos, escolas aqui de 2.000 alunos, vão 30 pais.
Uau, eu não Entendeu? sabia. E os professores estão mais preparados no sentido de lidar tanto com os transtornos, mas também com muitas notícias que a gente vê na mídia, né, de agressividade de alunos. Então, os professores, a gente tem tido alguns cuidados, né? Estando sempre próximo. No final de dezembro, nós tivemos uma manhã só sobre saúde mental. A gente tem feito programas e atividades assim de estar acolhendo. Então, eu recebo muitos professores na minha sala, que às vezes vêm dividir uma situação que aconteceu, aí eu vou tentando munir de ferramentas de defesa, de cuidado, né? O que mais tem adoecido os professores é ter que ficar 24 horas comprovando que sabe o que está fazendo. É ter que ficar falando que hoje não foi no parquinho porque teve uma demanda de sala de aula com um determinado assunto que gerou mais importância refletir sobre aquilo do que naquele dia ter ido. Aí o pai pega o planejamento que é flexível, que deve ser flexível, e cobra e quer entender por que não teve certas coisas. E quer que faça exatamente o que prometeu, entrega o que vendeu. A escola não está deixando de entregar o que vendeu. Mas a escola, ela trabalha com pessoas. Nós não estamos ali bordando boné. Nós estamos trabalhando com pessoas. E pessoas, quando você trabalha com pessoas, não tem como ser previsível. Às vezes você programou uma dinâmica de receber alunos e aí chega uma criança fragilizada, a professora tem que parar tudo para receber aquela criança. Ou chega um adolescente fragilizado e o professor tem que desenvolver um movimento de acolhida. Ou acontece uma situação mesmo, diferente na sala, qualquer que seja a eventualidade que aconteça, você vai ter que ter flexibilidade para lidar. E o que você está ensinando? Que as crianças, que a gente pode ter flexibilidade. Sim. Em alguns momentos é necessário que a gente seja flexível na vida. Até para ser mais leve, porque as pessoas, elas estão muito duras, a vida está muito dura, reclamando de muito peso, porque as pessoas estão perdendo a beleza da leveza. Aí elas querem leveza, mas não fazem nada por isso. Então as pessoas hoje estão muito intolerantes. Por exemplo, a criança conta uma situação, a família não vai na escola para entender a situação. A família vai na escola para brigar pela situação. Já julgando do ponto de vista da criança. Do ponto de vista da criança. Então, assim, toda história tem 3 lados. Tem a minha verdade, a sua verdade, eu falo que a outra é só que Deus sabe. Boa, essa definição, gostei. Então, a gente precisa ir para ouvir. E aí as famílias estão comprando tudo como verdade. Por exemplo, se uma mãe fala para outra que aconteceu tal coisa, essa mãe não verifica se foi dessa forma. Não que a outra mãe está mentindo, mas cada um analisa a situação a partir do seu conteúdo interno. É a sua percepção. É a sua percepção. Então as pessoas compram informações, compram notícias, saem reproduzindo, pegam ar, é um tal de... A mãe não vai lá para resolver a situação dela, ela tem que chamar 3, 4 para ir junto. Para quê? No meu atendimento, se uma mãe trouxe uma demanda, ou se ela estava com 10, o meu olhar vai ser da mesma forma. Eu não vou olhar porque eu trouxe com 10, não. Uma situação, uma pessoa trazendo uma situação é muito importante para mim. E eu gosto das mães que vão muito à escola. Eu gosto das mães que questionam, eu gosto das mães que se interessam, que participam. Porque essas mães é que nos faz crescer. Então, eu gosto de mãe dentro da escola. Entendeu? Eu gosto dessa parceria. Eu só questiono a forma como muitos chegam. Uhum. Mas recebê-los é uma alegria. E trabalhar esse individual, né? E ampliar essas possibilidades com essas mães. Antes o professor, ele tinha muito crédito. Então, ele era muito autorizado. Aliás, ele era a autoridade dentro da sala. A autoridade, não o autoritário, mas a autoridade. Exatamente isso. Hoje o professor não está acreditado.
Isso é muito triste. Olha, educação é tão importante porque ninguém chega a um objetivo sem passar por ela. Não mesmo. E por que nós vamos atacar exatamente quem está construindo o acadêmico e a formação humana da joia mais rara que é seu filho? Por que eu vou atacar uma professora que está ali todos os dias pensando e estudando para construir o futuro do seu filho? Pensando e estudando e se reinventando. Porque não reinventando. existe educação. Eu não vou falar, você falou de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 5 anos atrás, de 3 anos atrás, Isso. chegando um caminhão de coisas com inteligência artificial. E aí, como que se vai fazer uma educação? A educação está na relação? Sim. Mas tem conteúdo, tem tecnologia, tem novas formas de se relacionar. É muita informação, o mundo está diferente, hiperconectado e ansioso. Ansioso demais. Então, a hora que a família entender que a escola não é rival, a escola é parceira, o ganho vai refletir na criança e no adolescente. Mas na realidade a escola sempre foi parceira. A rivalidade é da família com a escola, né? Então, assim, a escola, ela é parceira de todo mundo. Ela tem os seus valores, ela tem as suas regras, ela tem a sua metodologia, ela tem a capacitação e o acolhimento dos professores. Ela tem também a formação e o objetivo principal, que é cuidar dos seus filhos. Então, qual que é o melhor lugar para essa criança estar durante um período? Não é na escola? Olha o que a gente viveu na pandemia. Eu vou trazer só esse ponto pra gente ir fechando, deixar você muito à vontade. Quantas pessoas a gente viu, e eu que estava dentro de empresas nessa época, mas e agora? Como é que eu vou trabalhar? E agora? Como é que eu vou... A escola é um apoio fundamental de formação, sim. E ela é parceira, sim. Então, a rivalidade é como o pai enxerga na sua percepção, no seu mundo interior, aquilo que às vezes o desconforta, né? Não tá nem desconfortando o filho. Então, eu acho que a gente precisa de um mundo com educação para pais. Existe escola de pais, Fabíola, pra gente ir fechando? Então, já vi alguns programas em Goiânia com esse nome, Escola de Pais. Não, né? já parece que eu vi algumas escolas abraçavam programas assim com esse nome. Mas para fechar, já tá na hora de fechar? Como é que tá aí, Fábio? Para fechar. O papo tá tão bom. O que eu gostaria assim, de falar é que nós estamos vivendo um mundo muito crítico, de muito julgamento, mas não olhe a escola como se estivesse te criticando, te julgando como pais. A escola não está ali para te avaliar se você é uma boa mãe ou um bom pai. Então, muitas vezes, a não escuta do profissional da escola é porque, na verdade, você não está suportando a sua própria autocobrança. E você transfere para a pessoa que está ali tentando te dar a mão para ajudar na formação do seu filho. Então, não vá até a escola achando que indo lá você está sendo avaliado. Porque a escola não está ali para isso, não. Nós entendemos que a gente aprende a ser mãe sendo mãe. Nós entendemos que cada fase, a gente conhece a criança no coletivo, você no individual, então juntos, trocando informações, nós crescemos. Perfeito. Então, para de achar que você tem que receber um certificado de bom pai e de boa mãe. A escola não vai te dar esse certificado. A escola tá ali para te dar a mão e você dá a mão para a escola. E o resultado é o bem-estar, o crescimento, o aprendizado da criança. Então, essas palavras são super importantes, porque a escola, ela não tá ali para fazer uma avaliação de performance de pai. Não. Muito pelo contrário, ela tá ali para te acolher e te ouvir. Né? E muito acolhedora, a escola é muito acolhedora. Né? E se você tem uma crítica, se você tem uma situação, e se você às vezes nem sabe lidar como pai, como mãe, porque é o que você disse, a gente aprende no caminhar, a gente aprende sendo. E quantas mães eu já fui, tô falando assim, né? Porque tem mãe de bebê, mãe da criança, aí vem a mãe do adolescente, são fases da sua maternidade, da sua paternidade, da sua construção familiar. Cada um com seus desafios, cada um com suas dúvidas, com suas belezas, e você vai se formando como um ser humano melhor. Né? Agora, quando a gente olha para a escola
e ver a escola apenas como, desculpa, um depósito para deixar o meu filho, porque eu preciso trabalhar, né? E ali eles têm que resolver todos os conflitos da vida dele. Aí sim eu não tô tendo minha responsabilidade, a minha autorresponsabilidade, que a formação daquela pessoinha, ou daquela pessoa que às vezes os adolescentes já são maiores que os pais, é da minha responsabilidade. É isso mesmo. Então, pais, por favor, se transformem em pais autorresponsáveis, sabendo que essa criança depende de você e que a escola é parceira, mas não responsável 100% pela educação do seu filho. Tive aqui com a Fabíola Sperandi com uma aula sobre educação de pais, de educação de adolescentes. A gente podia falar de tantos outros assuntos e eu sei que ela já deixou aqui alguns recados, mas queria que você terminasse com o que toca o seu coração, com alguma fala, com algo que ficou aqui para você desse bate-papo. Então, na verdade, assim, eu gostaria que pais, alunos, professores se desarmassem, né? Eu acho que a gente precisa deixar essas armas e esses escudos de lado e olhar no olho um do outro e caminhar. Porque está chegando num ponto que os professores já ficam receosos, porque estão o tempo todo sendo questionados e tendo que comprovar, e os pais também receosos, achando que tem que fazer uma comprovação de performance, né? Então eu gostaria de propor esse movimento. Essa trégua. Uma trégua da leveza e do aprendizado. Gostei disso. Uma trégua da leveza e do aprendizado. É isso. Eu finalizo aqui te agradecendo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Volte sempre, por favor. A gente precisa de você. O mundo precisa de você. Os pais, os alunos, as escolas precisam dessa visão. O quanto a gente aprende com você. Obrigada. Você realmente é uma profissional diferenciada, uma mulher incrível. Sou super fã. Obrigada, muito obrigada. E eu vou deixar um recado, fechando esse episódio, que com toda essa trégua da leveza que a Fabíola trouxe, com essa proposta linda, me vem no coração falar o seguinte: é preciso ser humano para humano ser. Aonde é que a gente está se desconectando como pais, como mãe, como aluno, como professor, como instituição, em que a gente está deixando o humano de lado. Pense nisso. Beijo para vocês. Até a próxima.